Hoje foi publicada pelo portal UOL uma nova entrevista do procurador da República, Deltan Dallagnol. Ele tratou de questões jurídicas relativas ao ex-presidente Lula. Venho aqui rebater e demonstrar mais uma vez que o procurador não tem razão. Segundo o procurador, o TRF4 confirmará a condenação imposta pelo juiz Moro ao ex-presidente Lula no caso chamado Triplex. Ora, isso só poderá ocorrer se o tribunal rasgar a Constituição e as leis, o que eu não acredito. Vamos lembrar que o próprio juiz Moro reconheceu, ao julgar o recurso que interpusemos após a sentença, que o ex-presidente Lula não recebeu qualquer valor proveniente de contratos da Petrobras. O juiz também reconheceu que não conseguiu identificar qualquer ato da competência do presidente da República, o ato de ofício, que tenha sido praticado por Lula em troca de supostas vantagens indevidas. Qual a consequência disso? Primeiro, Lula não poderia sequer estar sendo julgado no âmbito da Lava Jato. Segundo, não há como se cogitar do crime de corrupção que foi atribuído ao ex-presidente. Afora isso, o próprio juiz Moro também afastou que Lula seja o proprietário do Triplex. Disse, sem nenhuma razão, que o apartamento teria sido atribuído ao ex-presidente, figura que não tem previsão na legislação brasileira. Recentemente apresentamos no processo o parecer do jurista argentino Júlio Maia, um dos grandes nomes do processo penal. E ele afirma textualmente que nem o direito internacional, nem a cultura jurídica universal reconheceriam esta sentença como aplicação justa do direito penal. É isto, tirando as convicções, a sentença não resiste a uma análise jurídica, deverá ser reformada. O procurador também usou a imprensa mais uma vez para tentar criar perante a opinião pública a ideia de que os recibos de locação que levamos ao processo no dia 21 de setembro, após a recomendação do próprio juiz Moro, seriam ideologicamente falsos. Nós já dissemos várias vezes que apresentamos esses documentos com a segurança de que eles foram emitidos pelo proprietário contemporaneamente ao pagamento dos aluguéis. Se quiserem questionar, façam uma perícia, mas não usem, uma vez mais, da convicção no lugar da realidade dos fatos e da realidade jurídica. O proprietário do imóvel não questiona que ele assinou os recibos, dando quitação à dona Marisa, que era a inquilina, na forma da lei. A lei prevê que a quitação é a prova mais plena do recebimento de valores. Até quando irão desconsiderar a lei civil? Já inventaram uma propriedade de fato que não existe. Agora querem retirar o valor jurídico da quitação? Não bastasse, mostramos no processo, no último dia 11 de outubro, que o proprietário do imóvel declarou à Receita Federal e à Polícia Federal, em junho e outubro de 2016, respectivamente, que recebia os aluguéis em dinheiro. A quebra do sigilo bancário do proprietário, que está no processo, mostra que ele recebeu inúmeros depósitos em dinheiro entre 2011 e 2015. O valor total desses depósitos é cerca de 7 vezes maior do que a somatória de todos os aluguéis do período. O proprietário do imóvel pagou, mês a mês, carnê-leão relativo ao recebimento dos aluguéis. Esse é o imposto de regime de caixa, ou seja, pressupõe o recebimento dos valores. O contador, que também trabalhava para o proprietário, declarou que recebia das mãos e periodicamente os recibos de aluguel. A nova versão apresentada pelo proprietário em seu interrogatório diversa de tudo que ele já havia informado às autoridades de que teria recebido no final de 2015, no Hospital Sírio-Libanês, informação do advogado Roberto Teixeira de que os aluguéis começariam a ser pagos naquele momento, foi desmentida por ofícios encaminhados pelo próprio hospital ao juiz Sérgio Moro. O hospital disse não apenas que o advogado não visitou o proprietário, mas também que ele jamais esteve no hospital naquele período. Esses são apenas alguns elementos que desmontam a tese de que os recibos seriam ideologicamente falsos. Quer saber mais? Para a ação penal proposta contra Lula ter algum sentido, os procuradores teriam que ter comprovado que o apartamento foi comprado com recursos provenientes de 8 contratos firmados pela Petrobras. Mas isso sequer é tratado pelo procurador. E por uma razão simples, isso não é verdade e por isso não existe qualquer elemento que possa confirmar esta afirmação feita na denúncia para direcionar o processo ao juiz Sérgio Moro. Agora, mudando a versão da denúncia, o procurador diz que a compra do apartamento ocorreu com recursos da Odebrecht. Como ele não estava presente nas audiências, eu gostaria, respeitosamente, de alertá-lo de que ninguém da Odebrecht, nem mesmo aqueles que fizeram delação com o Ministério Público, contou essa história.
Aliás, também demonstramos, na manifestação do último dia 11, que os recursos usados para a compra do imóvel têm origem na baixa de investimentos do proprietário, como mostra a quebra do seu sigilo bancário. O processo penal não pode ser alimentado por convicções ou por falsas polêmicas plantadas na mídia. As provas que estão nos processos são de inocência do ex-presidente Lula e uma instância imparcial e independente irá reconhecê-las.